Olá, estamos novamente no nosso podcast Shine. Eu e a querida Adriana Takamura estamos aqui, não é, Adri? É isso aí. Sempre para dar momentos interessantes, pessoas inteligentes, brilhantes, que podem sempre estar sendo uma referência, uma inspiração para todos nós. É isso aí, Suzy. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos, muito shine, muito brilho para vocês, porque hoje nós vamos estar aqui conversando com um entrevistado muito bacana, numa entrevista muito gostosa, porque nós já estamos aqui nos bastidores conversando e morrendo já de rir, de entender coisas fantásticas. Ele que veio aqui nos falar como é se tornar um youtuber, um tiktoker, um instagramer, um digital influencer, E né? olha, por que é diferente? Porque ele é um professor de piano clássico, não Isso é? aí. De repente ele dá essa guinada toda. Tem uma história interessantíssima. Aos 4 anos de idade ele já tocava piano. Gente, é o nosso Mozart brasileiro. E aí Vocês vão fez ver, vocês vão essa ver. revolução. Então nós temos hoje o prazer de receber com essa rica história de vida o nosso querido professor Antônio Vaz. Muito bem-vindo! Seja muito bem-vindo. Antônio, queremos saber tudo, não nos esconda nada. Obrigado, Suzy. Obrigado, Adriana, pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Oh, E nós muito de estarmos obrigada. com você. Primeiro a gente quer saber lá atrás da sua infância, porque quando eu soube que aos 4 anos de idade você já sentou-se ao piano e começou a dedilhar, me conte a respeito disso. Na verdade, não foi o piano, né? Foi. O que aconteceu foi uma coisa... A minha irmã mais velha, Sim. a Melissa, tinha ganhado um disco, um LP do Michael Jackson. Aquele que é o mais famoso, o Thriller, né? Nossa! E eu, muito encantado pela música e pela música, principalmente. Consegui aprender a colocar sozinho o disco para tocar no toca-discos, Com 4 anos. porque eu queria muito ouvir, independente, não queria pedir para ninguém, eu quero colocar música a hora que eu quiser, porque eu quero ouvir. E a minha mãe entrou na sala um determinado dia e me pegou emocionado ouvindo o disco. E na hora ela falou: vou te colocar para estudar piano. Vou colocar você no piano. Você tava na sonoridade do disco. Eu tava né? ouvindo a música e ela né? disse que me pegou, ela viu que eu tava emocionado enquanto eu ouvia. Olha só, E que ela precoce, falou né? que falou, vou colocar. Eu acho que eu tenho uma lembrança desse momento, sim. Tem mesmo? Tem. E a sua mãe, ela é musicista também? Minha mãe é pianista amadora, mas ela já sempre gostou muito de música e chegou a ter por um tempo lá no interior, em Capão Bonito, onde ela mora até hoje, um coral de amadores também, chamava Flor do Paranapanema. Ai, que lindo! Inspirador. E aí ela te pôs para aprender piano Sim. com ela mesma, porque ela era uma pianista amadora, ou ela já colocou uma outra professora? Como foi? Não, ela tinha uma professora lá em Capão Bonito naquele Certo. momento, justamente naquele momento, e eu comecei a estudar, a fazer essas aulas com essa professora, que depois virou outra, até que eu tive uma professora muito bacana, que inclusive é mãe de uma grande colega minha hoje em dia, a professora Magda, e ela chegou no momento que ela me falou, olha, ela foi falar com meus pais, eu acho que eu não tenho mais o que eu possa ensinar para ele, eu gostaria que vocês encaminhassem ele para uma escola mesmo de Ai, me música. arrepia. E aí que ela me falou com meus pais sobre o Conservatório de Tatuí, que é uma cidade relativamente próxima de Capão Bonito. E meus pais me matricularam nesse conservatório e eu fiquei lá por 10 anos. Quantos anos você tinha? Eu já estava com 9 anos. 9 anos ela já falou que já tinha ensinado o que ela podia. Você já estava Fantástico. além, hein? Porque eu gostava bastante mesmo de tocar. E Você era disciplinado? Fazia realmente os exercícios? eu fazia, mas acho que não tinha uma coisa da disciplina. Eu fazia porque eu queria mesmo. Eu tinha uma coisa de acordar, isso minha mãe me conta, e eu acho que eu me lembro também, antes de tomar café, ir pro piano. Meu Vontade Deus. de tocar mesmo. Mas Arrepia. apaixonado, então, pelo instrumento. É isso, né? É uma coisa uma extensão mesmo. Eu gostava de tirar música e a gente frequentava muito igreja na infância, então eu tirava as músicas
da missa e Isso com dos 9 grupos de anos? oração. Isso durante a infância. Sim. E aí, imagina, minha mãe e minhas tias ficavam loucas que eu conseguia fazer isso. Como? Tão novinho, já tirava tudo de ouvido. Não, é uma coisa que era uma curtição mesmo. Você tem outras pessoas na família também, na área da música? Não, só eu mesmo. Só você? Só você eu. e sua mãe? Eu e minha mãe. E o pai? Meu pai é tabelião. tem Do burocrata. Mas tranquilamente deixou você seguir carreira aí. Sim, sim. Na verdade, eles sempre incentivaram muito, mas quando eu decidi fazer faculdade, que eles falaram, mas tem certeza? Viver de música, né? Aí é que é. Porque realmente não é um métier dos mais fáceis, né? Com E simples de a gente imaginar aí um futuro e uma carreira, especialmente com relação ao retorno financeiro. E a gente, né, sabe que o mercado é muito pequeno também, especialmente se a gente vai começar a falar de uma música que é a dita clássica, Sim. a de concerto, e instrumental. Então é gueto atrás de gueto, né? Sim. E as pessoas, para entenderem isso como uma profissão, né? Então, mil obstáculos aí que a gente... Então, realmente, eu senti uma preocupação dos meus pais com relação a eu ter isso. Mas eu entrei muito jovem na universidade. Quantos anos? Eu tinha 17 quando eu entrei. E eu queria muito vir para São Paulo. Eu gostava muito daqui. Sempre tive um encantamento pela cidade. Por causa da cultura, será que é Eu isso? sempre gostei muito da vida cosmopolita. Mais Eu amei ativa. passar a infância no interior, para mim foi fundamental. Acho que não tem infância melhor do que a infância no interior. É verdade. Não tem. Mas Também eu tive isso. é especial, né? É especial. Poder Você ficar... lembra de tudo, as pessoas, não é? E As a amizades liberdade que na ficam- rua, a né? liberdade. Poder Tudo isso. ter um contato com a natureza mais Natureza, forte. isso. E isso tudo é muito importante para mim. Agora, eu sabia que assim que eu comecei a chegar na adolescência, aquilo não era suficiente para mim. Eu queria uma outra coisa diferente daquilo. Então, foi legal que quando eu entrei na faculdade, eu vim mais por causa da cidade do que por causa da faculdade. E aí eles começaram a me questionar muito sobre se eu deveria fazer isso da vida mesmo, afinal de contas eu era muito jovem. Mas na faculdade eu acho que caiu uma ficha assim, muito grande. Eu conheci professores muito inspiradores. Os meus colegas eram muito impressionantes enquanto músicos. E lá no conservatório eu não tinha muito essa... Eu não pensava muito no que ia ser no meu futuro. Eu tinha outras ideias de engenharia, odontologia, não sei. Não pensava nunca imaginei que ia ser músico. Quando eu comecei a ver os músicos profissionalizando e os professores inspirando a gente do jeito que eles inspiravam, aquilo foi para mim uma revelação. Assim, eu acho que eu decidi mesmo que isso ia ser para mim. E, ao mesmo tempo, a gente é criado... Eu fui criado de uma maneira ali no interior e eu assumo para mim mesmo que essa minha infância, minha adolescência, eu era muito fútil. Pensava coisas que... Hoje, para mim, muito desnecessárias, supérfluas, digamos assim. E quando eu comecei a ver esses artistas aqui em São Paulo, e até vislumbrando, poxa, isso é muito legal, mas como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou me sustentar? Então rolou junto com a decisão de sim, eu vou ser músico, uma renúncia. Eu precisei falar para mim mesmo. Então, tudo que eu imagino que eu tenha que ter, ou que eu deveria ter enquanto... Eu vou renunciar todas essas questões nesse momento. É uma decisão que eu tomo para a minha vida, porque vai ser mais importante a minha alegria de fazer música, se eu conseguir ser músico. Isso muito jovenzinho, né? Isso foi muito rápido que aconteceu, e eu não tive dúvida. Olha, Eu não tive dúvida, eu achei que é isso mesmo. Porque, no fundo, é aquela coisa, né?
eu sempre gostei muito da música. A música sempre me disse muito, desde criança. Ela sempre foi uma coisa muito forte dentro de mim, mas que eu não tinha muito com quem dividir isso. Apesar de ter a minha mãe musicista, meus amigos, as coisas que eu aprendia no conservatório, eu não conseguia ver isso reverberando nas pessoas. Então, as pessoas... Eu tocava as músicas, que bonito, ele toca bem, mas tá, vamos mudar de assunto e acabou. A sua área era exclusivamente clássica? Era. Sempre música clássica. Ficou mas eu não conseguia passar isso para as pessoas como para que elas sentissem aquilo que eu sentia. Enquanto a potência que tinha na minha imaginação, a música e mesmo em casa, mesmo com a família. Então, assim, eu falava, como é que eu faço para passar tudo isso que está aqui dentro para as pessoas? E não é só no tocar, né? Foi aí que eu acho que começar a ser professor, que eu comecei a ser muito cedo também, especialmente quando eu comecei a ser professor com criança, assim, que eu comecei a perceber que existia um caminho ali no tete-a-tete, né? Porque uma aula de piano é basicamente uma sessão de terapia. É verdade, sim. Né? É verdade. A gente tem uma relação muito íntima com o professor. Sim, Eu a lembro sensibilidade que isso tem, né? de entender o outro, os limites, saber a hora de ser mais firme, de ser mais flexível. Né? Toda uma relação que a gente se constrói com o aluno. E eu senti que nessa hora dessa intimidade é a hora do convencimento. Então eu comecei a me especializar, digamos assim, em convencer os alunos de que esse é um caminho, que a música tem muita coisa para comunicar, que o piano é um instrumento muito potente e que se eles fizerem essa escolha, não necessariamente ser profissional, mas para tocar, Para o seu prazer. Exato, vai ser uma escolha muito importante na vida de cada um. Nossa, e você transmite isso. Eu estava ouvindo você falar, é um poeta. Ai, que ótimo! É verdade, você falando, eu fiquei assim encantada, porque realmente você consegue traduzir em palavras aquilo que a gente sente e às vezes não consegue transmitir. Então, o teu olhar, a forma de falar. Quem foram, assim, os teus mestres em termos de inspiração? Em quem você começou a ouvir a música e falou, nossa, que coisa maravilhosa, que brilhantismo. Acho que as músicas mesmo que eu ouvi na infância... A infância é sempre muito potente para todo mundo, né? Então, eu tenho esse lado caipira, eu acho que me faz... Que é um lado talvez mais ingênuo, mais naif mesmo, né? Mais puro mesmo. Que eu acho muito bonito. E aí eu me identifico muito com eu me lembro a primeira vez que eu me deparei com a música do Villa-Lobos. Aquilo foi muito forte, assim. Porque eu tive que aprender a fazer um ritmo que era uma coisa nova para minhas mãos. E quando eu saquei como que fazia a engrenagem aqui, que é uma mão depois a outra, espera um pouquinho, e aí eu comecei a fazer... Onde eu estava... Que incrível. Eu estava batucando onde eu estava, porque eu estava muito encantado. Então, uma força muito grande foi a música do Villa-Lobos. Não é à toa que agora, justamente, estou para lançar um álbum só de música dele. Camargo Guarnieri, outro compositor que foi muito forte, assim, desde a infância, por causa da simplicidade. É um cara de Tietê, o Camargo Guarnieri, mas é uma música muito moderna. Ele, lógico, tem o Tom Jobim, que é muito importante, mas é da música popular. Mas na música clássica, depois do Villa-Lobos, o Camargo Guarnieri é, de longe, a força mais potente que a gente tem no Brasil. Mas é um caipira moderno, quase que um caipira futurista, às vezes, sabe? Por conta do uso da dissonância. Ele escreve muito bem música. Muito bem. Já gravei algumas coisas dele. Tenho um orgulho de tocar música do Camargo Guarnieri. Em termos de compositores. E sem dizer, assim, das cirandas que a gente ouve quando criança, das cantigas que a gente ouve quando é criança, ouvindo as tias cantarem, sabe? Como isso é importante. As parlendas que a gente aprende. Essas coisas são...
E ao mesmo tempo que eu vivia tudo isso, que é um ambiente brasileiro, caipira, tinha o Michael Jackson, tinha a música pop dos anos 80 que me rodeava. Que emocionava por exemplo, quando você falou que aos 4 aninhos de idade você ficava emocionado ao ouvir a música do Michael Jackson, te levava para onde? Te transmitia o quê? Você consegue traduzir isso? Eu não sei, acho que é muita coisa, né? Ali tudo é muito importante ali, né? Tudo. Mas assim, eu não tinha imagem, né? Eu só tinha o áudio. Sim. Né? Eu não estava vendo ele dançar. Sim. E na tua cabecinha, o que te passava assim? Aquilo era muito, muito emocionante mesmo. Os arranjos, os sintetizadores, o funk, né? Que é um funk americano, né? Os arranjos do Quincy Jones. A voz do Michael Jackson, o swing, tudo aquilo lá era tudo muito impressionante. Tudo me impressionava muito ali. E, ao mesmo tempo, meu primeiro disco, meu primeiro presente de aniversário de Natal que eu me lembro de pedir na minha vida é um disco da Rita Lee. Foi a minha primeira heroína musical, assim, foi a Rita Lee. O Lança Perfume, o disco. Olha. E tem até hoje esse vinil. Acho que também é uma coisa outra muito, muito forte, assim, para mim. E a música dela e os arranjos ali, daquele disco todo, acho que eu ouvi muito enquanto criança. E aquela coisa, né? Cassete, Sim. Rec Play na rádio, pra gente ter as nossas fitas, poder ter as nossas músicas. Então, até chegar em São Paulo, que daí eu comecei a ouvir muito mais música clássica, que até então eu não ouvia. Eu ouvia sempre, a infância toda, eu não ouvia... Eu tocava um repertório da música clássica, mas não era uma coisa que eu cultivava de ouvir, assim. Eu mais tocava, não tinha muita referência mesmo. Foi a partir dos 17 anos, na faculdade, que comecei a mergulhar mais nesse universo exclusivamente da música clássica. E na faculdade, o que te inspirou mais? Ou os professores, ou algum momento específico que você ficou mais focada? Assim? Eu acho que os professores, os colegas, eu acho que acompanhar cantores foi uma coisa que foi determinante para mim. Porque foi quando eu comecei a sentir que eu conseguia realizar um bom trabalho. Conseguia fazer uma cama bem feita para a voz ficar em cima, fazer um acabamento. Então, a canção, para mim, é uma das coisas mais lindas, porque é um microcosmo de tanta coisa. Tem tanta coisa numa canção. Tem um universo, são tantos universos numa canção. Tem a letra, que na canção de câmara, na música clássica, ou que seja Tom Jobim, que também é outro clássico, tem um grande poeta atrás. Aí tem o compositor. Aí tem o cantor. E aí tem o pianista. Tudo isso junto em 2, 3 minutos de música. Fantástico. É muita coisa, é muita arte junta. Sim. No microcosmo de tempo, de espaço. Então, canção sempre é uma coisa que me encantou muito. Ao mesmo tempo que eu sempre adorei a grande forma, que a gente chama de sonata para os instrumentos. Que inclusive é em oposição à cantata, né? É para fazer o instrumento soar, então sonata. E é em oposição a... Porque o nosso instrumento canta mesmo. Nossa, com certeza. E aqui o Shine é cultura, né? Vocês estão entendendo que sonata... Eu tô entendendo. Você participou de concursos? Você teve alguma desses momentos, assim, de ser descoberto como sendo um talento? Fiz muitos concursos. Ah, vamos lá. Muitos concursos. Porque tem pais que dizem, não vou expor o meu filho. Eu sou justamente ao contrário. Eu acho que tem, sim, incentive e até saiba que se ele não sair bem, é um treino para ele lidar com a frustração também, Maravilha, né? muito importante. Então, me conte. Fiz muitos concursos na infância. Isso. Muitos. E na época de que eu era criança, no conservatório, me dei bem em muitos. Fui aluno revelação, ganhei essa medalha. Olha. Daí não ganhei primeiro lugar da primeira vez, depois ganhei primeiro lugar. Mas eu me lembro que teve um concurso que eu não ganhei e que eu não ganhei nada, eu acho. Eu fui aqui para São Paulo fazer uma prova, até fui bem na eliminatória, mas aí quando eu fui para o final não ganhei nada. E nesse momento, eu não sei, deu uma... Eu desisti de fazer, parei. Achei que, poxa,
acho que foi até uma sequência, foi um segundo que eu não ganhei nada, que eu falei, então vou parar. E parei mesmo. E até voltar, aí foi um grande momento de amadurecimento para mim, porque quando eu cheguei na faculdade, eu tive muita facilidade para ler, para aprender música, mas não para ler. Eu não exercitei muito a leitura que a gente chama de primeira vista. Quando eu cheguei na faculdade, eu sentia que assim ao meu redor que eu era o pior aluno da faculdade. Tá. Eu tinha isso muito claro para mim, porque aconteceu uma coisa curiosa. Vamos lá, queremos saber. Na faculdade de música, você tem que fazer uma prova de prática. Tá. Além da prova que todo mundo faz. Vestibular. Tá. Você tem que fazer a prova de tocar. Você tem que ir lá e tocar. Dentro da prova prática, você tem que fazer uma leitura à primeira vista. O que é isso? As pessoas abrem uma partitura que você nunca viu, toque. Né? À primeira vista. E eu sempre soube que a minha leitura não era boa. Eu precisava levar para casa para aprender. Eu aprendia pedacinho por pedacinho, fazia um mosaico gigante na minha cabeça. Mas eu aprendia, decorava e conseguia. Mas levava tempo. Eu não conseguia fazer uma coisa express assim. Pois, eis que no dia do vestibular, a banca abriu um caderno dessa grossura de sonatas, 50 sonatas. Justamente na única que eu tinha tocado. Caiu pra você? Caiu pra mim. Olha. Eu fingi que eu tava lendo à primeira vista. Mas isso me fez entrar na faculdade com aquela sensação. Eu tenho um segredo, eles não sabem que eu não sei. Fantástico. Aí, até eu voltar a fazer concurso, eu precisei muito de autoestima, trabalhar, porque eu sentia realmente que nossa, eu não tô no nível deles. Eu entrei aqui por uma sorte do destino, né? Porque era pra ser, Porque né? era pra ser, lógico, também. E amava também. Também. Né? Mas aí só aos 21 que eu comecei a voltar para os concursos. E ainda morrendo cheio de insegurança, mas achando que... Não é que eu não achava, não tinha o que fazer. É muito difícil a música clássica. Ou você faz concurso, ou ninguém vai nem olhar para você. Essa que é a verdade, né? Na época não tinha o que fazer. E o concurso é muito bom, porque você aprende repertório novo, você vê gente tocando, você se inspira, você se encara. Precisa de muita coragem para subir num palco de concurso. Certeza. Muita coragem. Você amadurece muito fazendo concurso. É uma coisa muito, muito boa para você se edificar como ser humano. Eu sempre digo isso, né? Porque muitos pais ficam com receio. Meu filho vai competir? Vai. Sim. Aí, se ele ficar frustrado, vai depender de você, como você trabalha isso com ele. Você fala, não, valeu, sabe? Foi ruim aqui? Não tem problema, vamos tentar melhorar, vamos tentar... Você não sabia ler música, você se obrigou a ler para que você treinasse e tivesse depois essa habilidade, essa aptidão. Sim, então, eu acho muito importante de experiência, né? Com certeza. Porque senão, vai sair pronto como? Nunca, né? Não, é a prática, né? Isso é fundamental. E é uma prática, assim, que é um intensivão que vale por um ano, um concurso de trabalho. Olha isso. Acontece ali num período de tempo muito curto, você se propôs e até lá. Vai ter aquela hora que você vai ter que entrar no palco, não vai ter... Chamar o seu nome, é você que vai subir lá. Você vai ter que começar a dar a primeira nota, você vai ter que tocar até o final da música. Aconteça o que acontecer. Você vai ter que esperar o resultado. Essa ansiedade, saber lidar com o não, com a frustração. E você vai perder muito. Às vezes, se você tiver sorte, porque é sorte também concurso, você vai ganhar. Quantas vezes eu fui para lugares super distantes e não ganhei nada, e voltava de ônibus, aquelas viagens de ônibus sem fim, falava, ai meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Vim fazer uma coisa muito importante. Com certeza. Né? Muito importante. Perdi a maioria, mas ganhei alguns. Claro. Né? Ganhei uns que determinaram muito para mim. E às vezes os que eu perdi, acho que eu aprendi até mais. Não é? Ganhou, né? Em todos. Lógico. Porque aí a gente se reavalia, fala o que não foi bem, onde eu falhei, o que eu tenho que melhorar.
Então, olha Exato. aí, momento shine também para vocês. Isso em tudo na vida, né? Quando a gente fizer alguma coisa e não obtém o resultado que a gente esperava, não desista, não. Só tente aprender, ver onde você errou para você se aprimorar. Isso é fundamental. E aí, como é que virou um TikToker? Porque, olha, temos aqui um professor de música clássica e, de repente, TikToker. Como é que foi essa transição para você? Eu tava no meio da pandemia, né? A gente ali pensando no que fazer e... Porque na pandemia pararam todas as aulas. Ficou tudo online, né? Ficou online. Ficou online. Mas ficou mais difícil online. Com certeza. Pra mim eu me adaptei muito rápido e, na verdade, continuei trabalhando tanto quanto. Olha. Que Porque eu estava conseguindo atender os meus alunos online. As crianças um pouco mais difícil, porque é bom a gente estar no corpo a corpo ali, né? Com criança, mas com adultos, tranquilamente, tudo acontecendo muito bem. Mas eu tinha tido Foi na pandemia que eu tive um colega, o pianista Éder de Areta, que é um grande amigo meu, que me viu dando um workshop para professores e alunos sobre alguns exercícios de um compositor importante, o Johannes Brahms, para todo mundo ali que quisesse... É uma experiência minha que eu já aplicava com as crianças, com alunos adultos também de iniciação. Falei, olha, eu uso isso aqui que eu acho que é uma coisa nova, que eu nunca vi ninguém usar na iniciação do piano, então eu quero compartilhar. E eu estava fazendo isso, né, também para... Queria compartilhar essas ideias, essa experiência que eu tinha. Ele foi lá assistir e ele falou, olha, você tem tudo para ter um curso online, você deveria investir nesse infoproduto, porque eu vejo aí no que você fala, nas coisas que você está transmitindo, um curso muito bacana e não tem cursos para quem quer começar do zero. E a minha especialidade é começar do zero, porque eu fiquei 18 anos numa escola aqui em São Paulo, sendo professor e coordenador, que chama EMIA, Escola Municipal de Iniciação Artística, para crianças de 5 a 12 anos. Então, é ali que eu fiquei ali muitos anos me especializando no convencimento de crianças de que às vezes nem piano tem em casa, de que piano é legal. Então, assim, eu tenho muita experiência nessa coisa de encantar com o piano com o simples. É isso. Com o simples, não precisa ser complexo. Aliás, melhor que não seja complexo. E aí eu acreditei nele e comecei a gravar. Você mesmo? Tudo. Roteirizar. E eu comecei, como é que eu faço para organizar, né, essa experiência que eu tenho com iniciação? Como seria, quantas aulas eu daria num curso online, né, módulos, como é que eu organizo isso, faz exercício, como é que eu gravo isso, enfim. Passei 1 ano fazendo só isso. Gravando, foram 140 vídeos, 4 módulos, 20 aulas, enfim. E eu pensei, bom, eu preciso ter um lugar para falar sobre isso. Pronto, o TikTok estava chegando. É incrível, né? A oportunidade. Aí o TikTok estava chegando, eu falei, meu Deus, será que eu vou fazer isso? Eu entrei, achei uma bobagem aquilo ali. Canto besteira, eu sou um cara sério, eu não posso ficar aqui, isso aqui não é lugar para mim. Ao mesmo tempo, eu pensei, aqui ninguém me conhece. Aqui eu posso experimentar. Olha. Aqui eu posso errar. Exatamente. E eu não vou não vou ser julgado, talvez. Incrível. Olha isso. E aí eu comecei a produzir conteúdo para o TikTok, já com o nome Piano que Toca, né? Decidi por esse nome, Piano que Toca, até por essa dupla esse duplo sentido naquele toca, mas que ele toca a gente por dentro também, né? Fantástico. E errei muito. Nossa, fiquei assim... Fiquei 1 ano e meio produzindo pro TikTok, assim, meio que diariamente. E
viralizava por umas bobagens que eu falava, mas o que as pessoas gostaram desse vídeo aqui? Por que isso aqui tá dando certo? E aí eu passava tempão fazendo aqueles vídeos super pensados e refletidos funcionava. e nada, ninguém assistia. Aí uns que eu fazia assim, umas coisas que eu mesmo não falava, muito bom, isso aqui tá. E apertava assim, publicar com... quero publicar isso, foi. De repente fazia um sucesso. Qual a característica você conseguiu perceber que atrai, assim, nos teus vídeos que fazem sucesso? Tem alguma característica que Nesse primeiro momento, era muito aleatório. Eu não consigo te dizer que existia um caminho. Foi justamente este ano que a coisa virou. Este ano, no começo deste ano, eu comecei a produzir um conteúdo que era assim... Por que essa música mexe comigo? Então, eu sempre buscando em algum elemento que eu percebesse um relevo, alguma coisa relevante na música, que fosse de caráter técnico, teórico, que fosse de caráter humanístico, né? Por quê? Então, é aí que eu tentava falar para as pessoas. Daí, e mais importante também, falar, porque eu tive muito sucesso com algumas músicas de anime, de games, e eu falava, mas eu não quero falar só com essa galera, eu quero falar com todo mundo, eu não quero ficar preso em nenhum gueto, quero poder falar com todo mundo. Isso era uma coisa importante para mim. Eu percebi que eu podia ficar só com uma galera né, e eles iam ficar pedindo todas as músicas de todos os seriados e jogos, e o lado B dessas músicas, enfim. Eu não queria ficar preso nisso. Então, mas quando eu comecei a falar sobre os sentimentos... Pronto. Que interessante. Foi aí, o caminho, né? Aí virou. A direção foi como sentir através da música, é isso? Como sentir através da música. Por que eu me sinto assim? Porque, assim, são opiniões minhas. Eu sinto isso e é uma visão poética sobre aquilo. E é uma visão poética daquele momento. Aquilo não é uma ideia engessada. Sim. Aquilo é uma visão... Porque isso é muito bonito da obra de arte. A obra de arte está lá para refletir a nossa imagem. A gente se vê nela e ela tá lá estática, sempre igual. A gente que muda. Perfeito. E a gente todo dia olha para ela, tem que olhar diferente. Também não quero dizer que aquilo que eu falo no meu canal é uma coisa... É assim, não é assim. Está assim enquanto o vídeo dura. Depois muda. E outra, você vê de uma outra maneira. Eu acho ótimo quando as pessoas rebatem. Mas eu acho que é isso. Ótimo, que bom. Melhor. Porque cada um é cada um. E cada um vai sentir de uma maneira diferente. Porque a gente tem as nossas vivências especiais. Com certeza. E você veja que o que ele está falando é o que ele sentiu aos 4 anos que a mãe dele percebeu. Ele sentia a música. E aí ele faz sucesso porque ele consegue transmitir para as pessoas aquilo que elas também... Porque elas se identificaram. Por isso que... tá tendo esse sucesso. Mas não conseguiam, que foi logo no início, eu falei, você fala traduzir, de uma forma tão encantadora que você consegue colocar em palavras aquilo que nós temos dificuldade, mas sentimos. Então, esse realmente é o teu gancho. Você está sendo você ali, está levando outras pessoas a conseguirem identificar aquela emoção através daquilo que você está falando. Nossa, é encantador isso. A arte é o sentir, né? E o identificar, isso que é importante. Por isso que você se apaixonou, né? Porque você identificou esse seu sentir, né? Tem seguidor falando, olha, agora eu não consigo mais ouvir música sem pensar. O que eu tô sentindo quando eu toco uma música. E é engraçado que eles comentam já os meus posts, ou pedem algumas para eu analisar umas músicas, já falando o que eles sentem. Então eu percebo que eles têm um repertório, que eles estão querendo desenvolver o repertório. Inspirador. Isso é muito bonito, é muito bacana. E te inspira a fazer mais e mais, né? E a continuar o trabalho. Sem dúvida. E você percebeu que você conseguiu universalizar isso? Porque você falou, tô com medo de ficar num gueto, só aqui ou aqui Consegui. Você conseguiu, então, isso é uma coisa que eu queria muito. E já uma amiga falou, o
que eu gosto do seu canal é que ele é muito aleatório. Eu nunca sei o que você vai publicar no dia seguinte, porque você está falando de um filme, depois você está falando de uma série, depois você está falando da Xuxa, daí você está falando de rock pesado, aí você está falando de um jogo, de game. E isso eu acho ótimo, porque funk, sabe? Acho ótimo. Cada vez que eu vou para um lugar, eu construo ponte. E porque no final dos meus vídeos também, sempre que eu posso, eu faço uma sugestão de uma música clássica que tem um caráter parecido, ou que, se você gosta disso, você possivelmente vai gostar desse compositor ou dessa música por causa dos caráteres que conversam. Então, aí que eu acho que eu estou cumprindo o meu papel no final das contas de professor, porque a minha missão maior é democratizar a música clássica. Que é uma coisa assim, tá muito acessível, é uma música que é muito edificante, muito transformadora, né, por milhões de razões. Nunca foi tão acessível, mas também não é consumida como poderia ser. Sim, né? Porque tem a falta de conhecimento. E você consegue, por isso que eu acho que é fantástico o teu trabalho. Você não tem preconceito, você pega tudo de melhor que a música tem. Seja ela, que ritmo for. Não existe um preconceito, é o funk. Não, dentro do funk tem o quê? Tem a batida, tem Exato. a melodia. Eu vou onde... O que me chama atenção aqui? O que me chama atenção? E aí você estabelece esse link, olha, escute tal coisa. Então, esse papel é maravilhoso, porque provavelmente esse jovem não teve ninguém inspirador que chamasse a atenção dele para conhecer a novidade que é uma música clássica. E aí, quando conhece, se encanta, porque, de fato, né, todos nós, quando você começa a ouvir aquelas melodias, meu Deus do céu, você vai às nuvens. Sim, sim. Mas e também tem uma coisa assim, as pessoas não sabem o quanto elas gostam de música instrumental. Essa que é a verdade. Todo mundo adora, mas não sabe quanto elas gostam. Porque você está assistindo um filme, começou um violino a tocar, você fala, ai, você já... Você sente. Estou emocionado. Bastou um piano. Você... Ai. Ou faz um acorde... E você explica isso nos vídeos. Exato, exato. Então, assim... E aí a pessoa se gente... identifica, Exato. né, sentir. Ou nos games, ou nos animes... Qualquer lugar começou a tocar música, a gente se sente atravessado. Então, a gente gosta de música instrumental. Sim. Só que na hora de ouvir, você vai ouvir sempre os cantores. Alguém cantando alguma coisa. Você não tem o hábito, geralmente, de pegar uma música instrumental para ouvir. Tá? É aí que tá, eu acho que eu tô ali para dar essas referências. Né? Ouçam uma sonata de Beethoven, uma sinfonia de Mozart, né? O bolero de Ravel, os clássicos, os mais clássicos de todos. Mas se dê essa oportunidade na vida de ouvir essa música do começo até o fim. E o interessante é você trabalhar com animes, porque você pega gente muito jovem e começa a mostrar a eles um outro tipo de música, né, que deveria ser o papel dos pais. Os pais deveriam, desde a infância, colocar música clássica, sabe, como sendo... Tá indo para a escola, educa o ouvido, não é? Poderiam, né? Às vezes... Mas não, também não tem conhecimento, pai. Mas o que eu acho interessante nesse trabalho que você está realizando é que você está buscando uma geração nova, né, que está focado em outras coisas, que é o que eles têm mais fácil, e está mostrando um outro mundo. Então, você está abrindo os olhos para outras experiências. Isso é muito legal. Os meus seguidores, dá para ver lá nos insights, são os mais velhos, 35 anos. Olha então, isso é muito legal. Isso é muito legal. Especialmente quando eu consigo fazer um vídeo, por exemplo, de que não vem de lugar nenhum. Eu estou falando estritamente de uma música clássica. Por que eu acho ela legal? E eu consigo... que seja Primavera de Vivaldi, sabe? Sim. Mas eu consigo viralizar com um vídeo desse, eu fico super feliz. Eu falo, olha, e nem precisou de gancho. E não é à toa que é clássico, é porque a música é muito boa. Com certeza. Então ela precisa mesmo só de um pequeno empurrão. Se dê a oportunidade de ouvir. E aí, quando eu vejo um vídeo desse, ou até que eu já fiz o filme de Camargo Guarnieri, de música dele, que viralizou. Quando eu vejo isso acontecendo, eu fico muito feliz, que eu falo, olha, você vê, não precisa muito. As pessoas gostam. As pessoas são carentes de referências novas. E quando elas sacam, elas ficam gratas. E, poxa, eu fico
fico contente quando acontece. Você vê que existe uma questão de pré-julgamento, né, com relação à música clássica, não é? Assim, a música clássica eu não vou entender, ou eu não vou sentir, ou talvez ela Você tenha tem ficado toda num a patamar razão. elitizado. É aí né? que a coisa pega pra mim. E aí você tá conseguindo universalizar isso através dos seus vídeos, não é? Não é muito isso. E você falou muito do elitismo que ronda a música clássica. Porque, lógico, né? É a música do teatro, que você tem que ir de gala. Tem nada. Hoje em dia não existe mais isso. Mas tem-se isso no imaginário coletivo, né? Não, isso é uma música para... Ou é arrogante, é pedante, né? E não é para isso. E eu até aproveito para falar do Villa Lobos de novo. O Villa Lobos, ele começou... Até Villa Lobos, a música brasileira produzida no Brasil de música de concerto, ópera. A gente teve compositores muito importantes e muito famosos, não só no Brasil, mas como na Europa, como o Carlos Gomes, um professor de compositor ali de Campinas. Fez óperas na Itália assim, que fizeram um sucesso imenso. E em cima de textos do José de Alencar, sobre até, né, romances sobre indígenas. Mas você vai ouvir a música, era uma música, se você ouvir, é uma música que soa italiana, não é brasileira. Não é uma música brasileira, é muito bem feita, é muito bonita, mas é uma música que soa italiana. Então, até Villa Lobos, a música brasileira era uma música que soava europeia. Então, o Villa Lobos, ele faz esse movimento muito interessante de trazer uma música que era regional, que era caipira, que era sertaneja, que era do agreste, que era indígena, que era africana. Tudo que ele conseguia perceber, ele escrevia, e ele, muito através das baquianas brasileiras, ele encontrou esse lugar das baquianas, que é uma homenagem ao bar, de emoldurar a música brasileira, que jamais pisaria dentro de um teatro, desses tidos como importantes na época, do teatro municipal. Pois é, e aí daí para o mundo. Então ele encontrou nesse lugar uma maneira de trazer essa música para o brasileiro se reconhecer nela e para o mundo reconhecer a música brasileira, que era uma música diferente daquela que vinha sendo feita. Então ele tem esse papel de democratizar a música brasileira entre os brasileiros, e que os brasileiros podiam se reconhecer dentro dela e ter orgulho dentro da eu mexi aqui. Tá tudo bem? Eu achei que você estava vindo porque... Você que eu estraguei alguma coisa aqui? Estamos aqui todos encantados, assim. Então, acho que é um papel muito importante mesmo do Villa Lobos, que é antropofágico mesmo. Ele vai lá, ele come aquilo e devolve aquilo transformado como uma música que é muito potente, né? É muito legal ver ele fazendo esse movimento de integração, de acolhimento e de democratização da música. Então, nesse sentido, eu acho que eu sou meio villa-lobiano. Por isso você está fazendo agora esse trabalho maravilhoso. Você vai lançar, não é? Vou lançar um disco só de Villa Lobos. Que eu gravei as baquianas, uma série de cirandas, e as Saudades das Selvas Brasileiras também são umas peças muito bonitas dele. Então, e não tem isso aí. Tem mais uma coisa maravilhosa nesse disco, que é um disco só de piano solo. Mas tem uma faixa bônus que vai sair, inclusive, em breve como um single, antes do lançamento, que é uma canção que me foi apresentada que eu não conheci, nunca tinha ouvido falar, mas tem do Villa Lobos, chama Samba Clássico. Falei, olha que interessante, um samba clássico. Fui mexer na partitura, uma introdução de piano violenta, super imponente e meio desesperada. E aí começa uma letra, a letra é que é, no fundo, escrita pelo próprio Villa Lobos, mas com um codinome que ele não queria assinar como o próprio Villa Lobos. Mas você vai ver a letra, é sobre o Brasil. E é sobre um Brasil
idealizado, um Brasil perfeito, digamos assim. Um Brasil que, como na letra diz, que não vê distinção de raça nem cor, de crença. Daí eu fico pensando, olhando para aquilo. Que tá louco? Que é isso? Como ele escreveu isso, né? Isso aqui não é possível que ele tenha escrito. Né? Que ufanismo é esse com relação ao Brasil? O Brasil nunca, se não é hoje assim, imagina na época dele. Eu pensei comigo, preciso de alguém cantando isso para a gente trazer essa canção para hoje, para os dias de hoje. E eu conheci uma artista muito maravilhosa no Cabaré Cecília, aqui em São Paulo, que eu fiquei muito impactado quando eu a vi no palco. Ela se chama Verônica Valentino. É uma mulher trans. E ela recebeu o prêmio Bibi Ferreira este ano, de atriz revelação, pela atuação dela no musical chamado Brenda Lee. E eu conheci a Verônica cantando Belchior, mas assim, a força dela no palco me deixou assim, muito impactado mesmo pela visceralidade. Assim. E eu pensei, ela cantando isso, e eu falei, Verônica, você vai cantar isso com ironia. Para as pessoas entenderem que a gente não chegou nesse lugar que o Villa-Lobos gostaria. E até ele colocou, hoje eu vejo com mais distanciamento, aquele piano no começo que é tão violento, é porque ele também estava revoltado. Então ele também... e quando eu chamo a Verônica para cantar uma canção do Villa-Lobos, que nem precisou transpor com a voz dela, ela fez as notas que o soprano faria. E eu acho que eu consigo trazer essa música para hoje e torná-la absolutamente contemporânea. Para o Brasil de hoje, para o mundo de hoje. Então, eu tenho muito orgulho dessa faixa bônus do disco, que vem para terminar ali todas as faixas de piano, mas vem essa faixa aí para coroar. Estamos curiosos. Fique mesmo. Fique. Vocês estão acompanhando. Nossa. Já está em lançamento, né? Olha, Breve lançamento. E eu ouço até o final porque é de se rasgar de emoção. Nossa, É muito Qual bonito. é o nome do projeto mesmo? Chama Vaslemes Villa-Lobos. VL os dois. Nada é à toa. É. Tem uma razão E de ser. Verônica Valentino fazendo o samba clássico. Qual foi o momento mais difícil da tua vida? Olha, eu não quero ser fútil, mas vou dizer que foi uma frustração amorosa. Eu acho que isso foi muito difícil para mim lidar. Você transformou isso em composição? Eu transformei isso em música. Tô falando, ele não é um poeta, não que imaginei. Isso não ficou perdido. Olha, não sei quem foi. Foi difícil, mas com certeza nos deixou abrilhantados com o talento dele numa música que depois nós vamos ouvir. Eu tenho muito privilégio muita sorte na vida mesmo. Mas se você me pergunta um momento muito difícil, eu não posso não pensar nesse momento que foi, né, que eu me senti muito sem chão e tal. E no fundo, como qualquer artista, eu acho que eu também estava curtindo aquilo, precisava aquilo pro meu currículo. Porque eu precisava sentir aquilo intensamente. O que é sofrer? O que é sofrer de amor? Nossa, Chopin. Não é? O que é sofrer de Morrer de amor? amor, O que né? é sofrer de amor de verdade? Eu precisava sentir isso até o final. E você falou Chopin. Chopin realmente é perfeito para essa trilha. Não é? Ele é perfeito. Ele é o músico da angústia, do desespero. Incrível. E outro que me acolheu muito foi o Schumann. É outro compositor que eu devo muito ao colo dele. Ele me ajudou demais, a música dele me ajudou demais. Me acolheu mesmo. Então, muito importante. Mas a música tem muito essa correlação com o sentir, né? Então, nada mais natural do que as pessoas terem sentimentos tanto benéficos quanto de perdas e jogarem isso nas composições, né? A música vai traduzir isso para universalizar também, porque muitas pessoas vão passar a mesma coisa, vão sentir coisas semelhantes. Mas precisa ser sincero. Exatamente, Mas vão se identificar, né? mas isso é uma coisa que precisa ser sincero. É uma coisa que
Não dá para você, em arte, fingir que está sentindo uma coisa ali. Exatamente. Isso é muito... Fica... Você não transmite se você não for sincero. Sim. Então, assim, nas coisas mais simples, quando eu vejo uma dissonância de uma música que eu tô... Porque geralmente dissonância é quando você toca dois sons que não bate, né? Chocam um com o outro. E quando toca junto, ainda o aluno iniciante fala assim, errei. Não é. Não, você só faz parte. Você tem que acostumar com isso. Aliás, você tem que trazer isso para a música. E assim, eu tento sempre falar com os alunos. Você tem que trazer à tona o problema para cá. Você tem que viver. Você não tem que fingir que ele não está acontecendo. A gente tem que levar isso. A gente tem que mostrar o problema. Porque não tem filme que seja legal se não tiver uma treta. Não tem novela que seja legal. Tudo tem que ter um problema. Claro. E se ele não mostra o problema, por que a gente está fazendo? A gente precisa... A história só é gostosa quando tem um probleminha que vai se resolver. Sim, e a música também, né? Mas, e por isso que eu gosto de trazer para a sinceridade. Viva mesmo as coisas ruins e tente trazer dessa sensação que você viveu algo sincero para você traduzir em forma de arte. Porque senão fica... Eu acho que não chega profundamente nas pessoas. Com certeza. Uma coisa superficial porque não é verdadeira. Né? E como você tem se sentido com esse retorno que você está tendo do público Isso é incrível. nesse momento, né? Fazendo esse trabalho que você está... Olha, eu vou falar pra você, eu nunca imaginei que eu ia viver isso na minha vida. Nunca. Receber tanto carinho. Nunca imaginei. Nunca imaginei. Eu não poderia estar mais feliz. Parece que eu encontrei o pote de ouro do final do arco-íris, assim, sabe? É uma coisa assim... Que gratificante. Que gratificante que é as pessoas falando... Me pararem na rua para falar que conhecem meu canal e que gostam do que eu faço. Porque a gente, enquanto artista... Professor, é muito bom ser professor, lógico, mas... Poxa, como é legal ser reconhecido como artista. Com certeza. E o professor artista também, né? Enquanto... É uma mistura aí, né? Enquanto produtor de conteúdo digital. Porque a gente não... Eu acho que eu tenho que ser... Esses dias eu vi um masterclass, que é tipo uma aula magna, né? De um grande pianista que ganhou o concurso Chopin em 1980. Eu fui assistir a aula dele, porque é muito bom assistir a aula também. Como a gente se nutre muito, né? E ele estava falando com um pianista que ele estava sentindo falta dela ser mais convincente. E, de repente, estava achando que ela não estava sendo, sei lá, tão quente quanto deveria naquele momento da música, não sei o quê. Ele falou uma coisa tão interessante. Ele falou assim, vocês aqui no Brasil estão perto de uma eleição. Você já viu como é que os candidatos se comportam? E ele fez essa ponte. A gente tem que querer defender as ideias da música como um candidato. É com o olhar, é com tudo que a gente tiver disponível. Tudo tem que ser a nosso favor para a gente defender aquilo que a gente está pensando na música. Perfeito. Tudo que tiver. Bárbara, é incrível, né? Eu falei, nossa, que ótima sacada ele fazer essa analogia com política. Música é política. Sim, né? Com certeza. Você convence com tudo que você tiver ao seu alcance ali, porque você tem que convencer, senão você não ganha eleição. É verdade. E hoje a gente vê essa questão de todas as redes sociais ajudando nesse processo de universalização, né? Porque antes ficava tudo assim, muito manipulável, né? Por alguns meios de comunicação. Agora você tem a internet com todas as redes que você pode e que você está conseguindo fazer esse processo. Todo mundo que saca, eu acho que é da linguagem mesmo, viu? A linguagem. Se você saca a linguagem da rede social, do que é, você consegue convencer um público, né? Sim. Você tem que entender a linguagem. Eu nunca gostei muito do Instagram porque eu não era a minha linguagem. A foto nunca foi a minha linguagem. Nunca tive vontade de ficar fazendo foto. Eu achava muito bonito. Mas eu fazer e eu publicar não era uma coisa que me... Quando chegou a coisa do vídeo que me pegou. É um artista, Claro, não tem dúvida. E porque eu queria tocar. Foto não tem som.
certeza. Você conseguir produzir ali, né, tudo, e passar todo esse conteúdo da produção. Isso é fantástico. E qual seria uma mensagem que você deixaria para as pessoas? Eu gostaria muito que as pessoas pudessem se aproximar mais da música, como que eu acho que é a minha principal mensagem mesmo, é essa. Se deem a oportunidade de ouvir um Beethoven inteiro, um Mozart inteiro, um Villa-Lobos inteiro, um Camargo Guarnieri inteiro. É equivalente a ter lido um livro, um romance. Só que vai durar lá seus 10 minutinhos, 15, uma sinfonia vai demorar uma meia hora. Mas se dê essa chance de deixar... Não precisa se preocupar que você tem que entender. Você não tem que entender nada. Sim, só tem que ouvir. É isso mesmo. O que vier, vai vir. O que tiver que vir, vai vir. Se não vier nada, você acha que não vai vir, não, mas vai vir sim. Sempre vem. Mas deixa acontecer e assim, deixa aquilo entrar, te atravessar. E se você puder, se você achar que aquilo foi bom de alguma maneira, por algum instante, se em algum instante você esqueceu da sua vida e entrou seu pensamento entrou em conexão com alguma ideia, ou com algum ambiente, com alguma paisagem, ou com algum sentimento, valeu, e já é um sintoma que você deve continuar ouvindo mais um pouquinho. Gente, demais. Estou encantada. Muito obrigado. Eu falei logo no início, ele é um poeta. Além de ser um musicista fantástico, porque ele consegue traduzir as nossas emoções. E é isso que a gente quer deixar para vocês. Esse momento mágico, que vocês tenham essa possibilidade de sentir amplamente essa emoção. Se deixe levar, fecha os olhos, escuta um pouquinho. Isso depois vai virando um hábito e vai te fazendo tanto bem que você vai poder influenciar positivamente outras pessoas ao teu redor. Exato. Porque a música tem esse dom. Ela influencia, ela dá uma energia muito positiva. E essa energia positiva a gente quer agradecer a você. Eu que agradeço, muito obrigado. Maravilhoso, muito Tenho bom certeza aqui. Que todas as pessoas em algum momento se identificaram com o que você falou. E é isso que a gente quer deixar. Sem dúvida alguma. Muito grata. E tem um curso maravilhoso, pelo amor de Deus, não posso deixar de falar. Me explique sobre o seu curso, porque isso é fantástico. Sim, bom, quem quiser me conhecer como professor mais proximamente, mais o trabalho mesmo, meu curso chama-se Piano que Toca. Nas redes sociais, tem ali a bio, tem o link sempre que vai direcionar. Meu curso é vendido pela Hotmart. É um curso muito acessível, praticamente de graça. Para quem começa do zero. Para quem quer começar, que não sabe nem o nome das notas musicais, sabe? Não sabe que é dó, ré, não sei, só até ré que eu sei. Eu ensino o resto. Ou para quem quer reforçar, já toca um pouco, mas quer reforçar conteúdo e quer, enfim, também ter contato com a minha didática, né? Com certeza. Deu super certo, né, o curso. Tá dando super bem. Eu tô feliz. Tão encantada que esqueci de falar, de divulgar esse talento, né? Mas é isso que é válido para nós, viu? Que vocês possam ter essa oportunidade de conhecer mais a fundo o trabalho do Antônio. E me sigam nas redes, né? Por favor, exatamente. É um piano que toca. Todo mundo, vamos bater, piano que toca, né, Suzy? Isso. Seguindo ele nas redes. E, obviamente, a gente quer agradecer de todo o coração você estar aqui com a gente, nos conceder essa magnífica entrevista, né? Que nos emociona, nos encanta a todos que estão aqui com a gente, porque arte é isso, né? É sentir, e a gente tem conseguido ainda bem universalizar, né? Universalizar pelas redes sociais. Por isso que a gente está aqui fazendo podcast também, né, Suzy? Porque a gente também quer universalizar isso, o sentir, o brilho, a essência das pessoas. E a gente quer que vocês estejam com a gente nesse processo, né, de conhecimento, de sentir. Então, olha, curtam, compartilhem, façam essas sugestões, mandem seus comentários, que nós vamos estar aqui sempre muito abertas a recepcionar e a dar de volta para vocês tudo que for de melhor para o nosso canal, para os nossos convidados. O nosso querido Antônio Vaz, sigam, viu? Fiquei muito feliz com essa possibilidade, tenho certeza que você é em casa também. Um beijo grande e acompanhem também os nossos momentos Shines, viu? Exatamente. Estamos aqui no podcast. Tchau! Obrigada, tchau, obrigada. Tchau, muito obrigada, obrigado. Meu querido. Muito obrigado.